Boa noite, boa noite, boa noite. E está no ar o programa que põe fogo no parquinho e faz os nossos cabelos ficarem em pé. Opiniões em debate. Aqui a gente fala tudo mais um pouco e alguma coisa. E o nosso tema de hoje promete, porque ele divide opiniões. Muita gente desconhece o que é e outros são comentaristas de internet que dão sua opinião sem entender. E para falar sobre linguagem neutra, o Opiniões em Debate convidou um especialista, professor de língua portuguesa e que vai tratar com a gente esse tema hoje. Boa noite, professor Juarez. Boa noite, querido. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, eu já vou começar de cara fazendo a pergunta que eu acho que todo mundo faz quando ouve falar a palavra linguagem neutra. O que é esse trenço? Bom, nós precisamos lidar com isto com alguma calma e é preciso, na verdade, fazer-se uma série de colocações para a gente chegar a algo mais ou menos viável, não é? Primeiramente, nós precisamos ressaltar o nome linguagem. A linguagem, ela está presente em tudo, nós somos linguagem, não é? O ser humano é linguagem. E nós estamos, segundo certa tradição, divididos em gênero. Há dois gêneros na nossa tradição. Um deles, na verdade, é o masculino, o outro seria o feminino. Então nós temos palavras, na verdade, que estão o tempo todo, associadas ao gênero masculino, e nós temos palavras o tempo todo associadas ao gênero feminino. E vivemos uma combinação disto na construção da nossa expressão diária, não é? Quando nos comunicamos com as pessoas. Quando se pensa a linguagem neutra, ela é, na verdade, uma proposta para nós sairmos desta ação binária. Quando eu digo binária, eu estou, na verdade, me remetendo a esta nossa prática cultural, de estarmos ora no masculino, ora no feminino, ora usando palavras masculinas, ora usando palavras femininas, não é? Então, há um grupo, na verdade, reivindicando, há pessoas reivindicando que nós criemos, no fundo, um espaço não binário, um espaço que a palavra neutro compreenderia, ou a palavra neutra compreenderia, não é? Para que a gente possa, na verdade, encampar esta gente que não está nem no feminino nem no masculino, segundo a sua indução interior, segundo o seu querer interior. Então este grupo, na verdade, que não se encontra nem no enquadramento do masculino, nem no enquadramento do feminino, pede esta oportunidade, não é? E eles acham que pela linguagem isto pode acontecer. Pela linguagem, isso também pode acontecer. Eu acho que a palavra também cabe aqui, né? Na verdade, o senhor está falando do público não binário. Não binário, isso. Aqueles que não se identificam com o gênero, porque eles transitam entre os dois, ou então eles se identificam num gênero neutro. Neutro. Que não está entre nem nenhum, nem homem, nem mulher. Nem mulher, não é? E nós temos uma tradição que trabalha com o seguinte procedimento, não é? O masculino é, na nossa tradição, o gênero, na verdade, que encampa aos insatisfeitos. Permita-me usar este nome, eu não sei se ele é muito adequado, né? Aos que não se enquadram, na verdade, nem no feminino, nem no masculino. A tradição trabalhou com a ideia de que o masculino deveria encampar a tudo, não é? E o grupo não quer isso. As pessoas, na verdade, que não se sentem dentro desta linha de classificação binária, querem, na verdade, um espaço no qual nós utilizemos palavras que não tenham nem a terminação masculina, nem a feminina, mas uma terminação específica para se sentirem encampadas, parte de um processo. Professor, como eu disse, nós pomos fogo no parquinho. Sim. Vamos um pouco ao processo histórico de tudo isso. Nós estamos falando de linguagem, como o professor mesmo disse. Isso. Nós somos linguagem. Somos. Nossa também linguagem. Ela remete ou ela remonta os primórdios da criação da humanidade. Nós temos a linguagem que começa lá na época ainda do homem das cavernas, que era a linguagem de sinal, a linguagem dos desenhos, as rupestres. E nós viemos por uma evolução desta linguagem ao processo de milênios, aonde se construiu principalmente as línguas mães, né? As línguas mães que originaram aí
quase toda a linguagem no processo mundial de fala, apesar de nós termos os idiomas, né? Não vamos nem entrar nessa divisão da linguagem para o idioma, porque isso é muito complexo, mas quando a gente entra na linguagem, os idiomas mães, ou a linguagem mãe, que começou com tudo isso lá atrás, né? Ela previa já desde sempre dois gêneros ou duas identificações apenas. Em 2023, quase no século 21, né? Isso. Praticamente, nós estamos falando em mudar o conceito de milênios. Me parece ousado, não? É bastante ousado, mas é uma experiência necessária que nos engrandece a todos. Eu não sei dizer a você se essa solicitação de uma linguagem não binária, se esta solicitação de uma linguagem neutra, se ela vai vingar. Nós não sabemos porque ela é muito recente e o processo está em construção. Mas é muito interessante imaginarmos nós, os humanos, também tentando mais uma vez repensar todo este processo. Existe um grupo que não se sente contemplado e que acha que por este nível de alteração pode vir a ser melhor contemplado no seu processo de existência. Isso a gente tem de levar a sério. Isso a gente tem de levar a sério. Mesmo vindo de uma formação fortemente binária, e mesmo acreditando que eu já na casa dos 60 não consiga mais me adaptar a algumas coisas, eu vou cometer, na verdade, diante de alguém que queira que eu desenvolva a linguagem neutra, algumas derrapagens, tratando ou no masculino ou no feminino, né? Mas é importante nós pensarmos que as pessoas estão solicitando que certas sintonias sejam verificadas sob um outro prisma, sob um outro olhar, e olhar de solidariedade, olhar de fraternidade. Né? Nós não precisamos, na verdade, transformar esta requisição da linguagem neutra em mais um ponto para guerrear. A gente pode muito bem, na verdade, sentar e conversar. Agora, existe uma tradição que privilegia o masculino, existe uma tradição que privilegia o feminino. A ideia do neutro, daquele que não se sente contemplado nem no feminino nem no masculino, ela foi, na verdade, ao longo da história encoberta. É pelo menos o que nos chega e é o que a gente pode constatar nas situações de cotidiano, não é? E nós vivemos um tempo que, apesar de toda a disfarçatez que alguns possam apontar como existente, como ocorrente, nós vivemos também um tempo muito único na história, porque as pessoas estão podendo dizer, por mais que sejam atacadas, por mais que sejam agredidas, por mais que isto, por mais que aquilo, elas estão podendo dizer, olha, eu gostaria que em grupo pensássemos certas coisas que se foram pensadas anteriormente, nós não conseguimos expressar. Então agora existe uma solicitação que é esta. Vamos pensar a linguagem neutra? Será que ela tem cabimento? Será que ela não tem? Nós que estamos neste grupo achamos que sim. Vocês que estão no outro grupo podem até não achar que não, mas vamos conversar. Vamos conversar. A ideia é muito essa, no modo como eu recebo essa situação, no modo como isto rebate em mim. Numa sociedade, professor, extremamente machista, porque nós estamos falando de uma sociedade machista, sim, sim. Onde o masculino ele não só tem o seu privilégio, mas ele durante muito tempo e por muitas culturas ele foi tido como o sexo dominante, o provedor, né? Em algumas culturas o homem tem que prover a casa, ele pode ter quantas mulheres ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Nós estamos falando aí de culturas diversas e de países diversos. Quando a gente fala em linguagem, eu vou pegar um exemplo, não vou pegar nem estrangeiro, porque quando a gente pega de fora, a gente confunde as pessoas no entendimento. Mas eu vou pegar um exemplo brasileiro. Nós temos a língua portuguesa como língua mãe. Nossa língua mátria é a língua portuguesa, correto? Dentro deste contexto da língua portuguesa, nós temos os nossos dialetos. Porque no Nordeste tem uma especificidade da língua portuguesa diferente da do Sul, diferente da do Sudeste. E às vezes dentro, por exemplo, vou pegar São Paulo. Aqui na capital e na grande São Paulo nós temos um tipo de linguagem que é específica do grande centro. E se nós formos para os interiorzão de meu Deus, a gente tem um outro tipo de linguagem específica. Algumas pronúncias muito pontuais, algum tipo. Já é complexo lidar com esta linguagem
desta forma toda dentro da nossa própria língua. Eu costumo brincar que às vezes a gente não sabe nem falar o português direito, né? Uhum. Porque o português nosso, ele é complexo dentro da sua sintaxe, dentro dos seus adjetivos, pronomes, né? E tudo mais. Às vezes a gente brinca, às vezes a gente está conversando com um amigo e a gente que lê muito, fala uma palavra, todo mundo olha para sua cara, olha para você assim, com aquela cara de ué, que palavra é essa, né? O senhor não acha que trazer a discussão no Brasil mais esse tema vai ser complexo, não só para o entendimento dos mais velhos, das pessoas que já estão aí na casa dos 45, 50, 60, mas também para os mais novos? A nossa tradição, ela não trabalha com esta reivindicação há muito tempo. Ela é de hoje pela manhã. Ela é de hoje pela manhã. A história, o tempo que nós temos de história, reverencia a tradição de uma norma culta que trabalha com dois gêneros, o masculino e o feminino. Linguagem, na verdade, é algo maior. Linguagem, na verdade, é uma forma de expressão muito ampla. Não é? Dentro da linguagem você tem a língua. Dentro da linguagem você tem a língua. E dentro das línguas você tem certos comportamentos. Esses comportamentos, na verdade, eles são típicos de culturas, de práticas e representações que variam de região para região. E isto não é problema, isto é riqueza. Isto é riqueza. E nós não falamos mal o português. Nós não falamos mal o português. O brasileiro tem um bocado esta mania generalizada de que Portugal talvez falasse melhor a língua. Não. Nós tratamos a língua como ela precisa ser tratada diante das nossas necessidades, a partir daquilo que nos é pedido para a existência cotidiana. A gente precisa sair um pouco desse nicho de que nós tratamos muito mal a língua. Não, nós tratamos conforme as conveniências, conforme as coisas nos são apontadas. Neste episódio, há na verdade um grupo pedindo para a gente repensar procedimentos, repensar valores. Eles estão sendo audaciosos, mas mais que audaciosos, corajosos. São pessoas para quem eu tiro o chapéu, particularmente porque a tradição, ela é na verdade muito conservadora, tal como você dizia, ela é machista. A reverência ao masculino é muito forte. Ah, sim. A reverência ao masculino é muito forte. E nós que estamos, na verdade, no grupo dominante, nós não queremos mudança, nós estamos muito bem no nosso acomodamento. Esta gente está pedindo, esta gente que é irmã, esta gente que, na verdade, é cidadã, tal como nós, ela está pedindo, olha, por favor, eu não estou me sentindo enquadrado. Daria para a gente discutir um pouquinho, vamos abrir um espaço para pensarmos juntos algumas sintonias? E eu creio que eles venham com esta gana, com esta sede ao pote, justamente porque historicamente a abertura é muito recente. Você tinha todas as coisas muito abafadas, né? E a gente vive um momento privilegiado no meu modo de ver a história, que é esse. Por mais que haja sofrimento, por mais que isto, por mais que aquilo, por mais que se tenha notícia de que a travesti foi morta ali, o homossexual foi desrespeitado acolá, você, na verdade, está sendo convidado para uma perspectiva extraordinária. Que perspectiva é essa, não é? O mundo, na verdade, vai além do meu limite, o mundo vai além, na verdade, dos valores que eu carrego, daquilo que, em essência cultural, eu represento. Então é algo muito positivo. Acredito que, neste momento, a linguagem neutra não saia vencedora, porque é justamente o início de uma perspectiva. Tudo que tira as pessoas, professor, da zona de conforto... Perfeito, perfeito. Eu acho que zona de conforto é a palavra, né? Uhum. A gente assim, a sociedade hoje ela se encontra confortável. Então vamos falar um pouco, vamos um pouco antes da linguagem. Vamos falar da diversidade. Uhum. Aceitar a diversidade, seja ela de raça, seja ela de status social, seja ela de linguagem, é difícil porque você mexe com a zona de conforto de alguns. Sim. Vou falar aqui principalmente da elite, né, que já está numa zona de conforto, né? A gente até estava brincando aqui no intervalo que a gente não fala de política, mas não tem como, né? Todo ato é político. Todo ato né? é político. Então, assim, nós vamos falar aqui de um grupo seleto que tem uma zona de conforto e que essa zona de conforto pode ser, vai ser movimentada. Nós estamos falando aqui de uma discussão que inclusive está lá na nossa Câmara Legislativa Federal, no nosso Senado, que é o banheiro do meio.
né? Que é um banheiro unissex, né? E que para a sociedade gerou um desconforto, né? Gerou uma discussão acalorada nas redes sociais. Eu costumo dizer, o professor disse que não tem redes sociais, mas eu costumo dizer que a rede social ela deu voz a uma legião de imbecis, né? E aí essa legião de imbecis já se pronunciaram, alguns contra, outros a favor, outros, né, não se manifestando, só comentando, mas elas esqueceram o seguinte, eu estava vendo uma discussão, por exemplo, na minha casa, professor, na casa do senhor, tem um banheiro para mulher e um para homem, ou é o mesmo banheiro para os dois? Nós temos 2 banheiros e o mesmo para os dois. Então, O mesmo para então os assim, dois. qual é a diferença? Mas vai entrar um homem e uma mulher, se eles quiserem, ninguém é obrigado, né? Mas assim, você entrou no banheiro, a gente chama que tem as casinhas, né? O que você faz dentro da casinha, o povo, desculpa, gente, o povo só vai sentir o cheiro. Se for podre, vai sentir. Se não for, ninguém vai sentir. Mas ninguém vai estar vendo, a não ser que você abra a porta e olhe o outro, ou Uhum. olhe por cima, ou olhe por baixo, né? Por isso que eu falo que é a legião de imbecis, né? Ainda não entenderam que um banheiro unissex não é que você vai ter ali um mictório com o homem Uhum. utilizando e a mulher ali no vaso olhando. Olhando, jamais, o que Mas é é que as isso? pessoas elas já generalizaram. Uhum. Quando a gente fala em trazer para a discussão a linguagem neutra, eu vou fazer uma pergunta para o professor. Existe alguma manifestação ou alguma discussão ou qualquer documento da Academia Brasileira de Letras sobre o tema? A academia, ela é na verdade um órgão muito interessante, muito rico, ela existe, ela é atuante no nosso meio, mas a academia ela defende a língua padrão. E a língua padrão, na verdade, trabalha com 2 gêneros. A língua padrão trabalha com a ideia de que o masculino abarca, na verdade, o todo, inclusive o feminino, né? Inclusive o feminino, né? Aqui poderia ser apenas eu, Juarez, a representação do masculino e o mais uma população feminina, né? Se alguém entrasse, deveria dizer boa noite a todos, os senhores vão bem. Essa é a tradição, né? Mesmo sendo eu a única representação, ou nós dois a única representação em tese do masculino. Se houvesse 10 mulheres, elas teriam, na verdade, segundo a tradição, de se submeter a isso. De se submeter a isso. Boa noite a todos, como vão os senhores passam bem. É literalmente isso. De modo que nós ainda estamos num processo de opressão do próprio feminino, se a gente for observar Que é bem, o machismo. né? Que é o machismo. Mas esse machismo também se estende para a questão do neutro, né? Para a questão do neutro, que não se identifica nem com o feminino e nem com o masculino. Então, nós estamos vivendo um processo extraordinário, porque coisas ainda não foram resolvidas em certos setores, mas existe uma nova porta aberta, um novo nicho, mas isso tudo é muito importante. Houve espaço dentro deste momento histórico para que isto acontecesse. Para que A isto gente acontecesse. a gente está mudando. Sim, Você que está aqui nos perspectiva. assistindo aqui no nosso canal @fechouofc, né? Não deixa aí de dar seu like, de seguir nosso canal e de também fazer suas perguntas aqui nos comentários, mas também está nos ouvindo aí no seu rádio, no seu carro, na sua casa, pela rádio FM Mauá 87,5. Qual é a sua opinião sobre linguagem neutra? O que você acha? O que você entende? Coloca aqui nos comentários. Vamos fazer esse debate. Vamos trazer à tona essa discussão que está mexendo na zona de conforto da língua portuguesa. Sim, mas não é nem da língua portuguesa, ela está mexendo nas nossas zonas humanas de conforto, porque nós somos a língua portuguesa, é preciso assumir isso o tempo todo. E as pessoas não assumem. Por trás destas práticas e representações estamos nós. Não, por favor, o que é isso? Nós não podemos, por favor, eu sei que você não faz isso, é modo de dizer, nós não podemos nos ocultar, nós é que os humanos estamos sendo chamados dentro deste processo cultural para dizer isto ou dizer aquilo. E por favor, não importa se é mais conservador ou menos conservador. Não importa nesse momento, cada um é o que é. Cada um é o que é. Mas existe um grupo dizendo, olha, vamos nos ajudar a pensar isto. E pensar a linguagem neutra também significa pensar o espaço de que este grupo goza aqui dentro, do respeito ou não respeito que ele goza. Isso é muito importante. Nós tivemos recentemente, quando a gente fala da linguagem neutra, não tem como não falar da diversidade e, obviamente, do público
LGBTQIPN, que mais? Perfeito, perfeito. Gente, eu não aguento mais letrinha. Se vocês inventar mais uma letra, eu vou surtar, porque essa é muita letra. Já ainda agora tem número, apareceu uma nova versão aí com número e sinais, né? Mas assim, vamos imaginar o seguinte, professor, a gente está falando especificamente desse público. Recentemente, nós inclusive discutimos uma das novelas de um dos canais que passam por aí, fez uma discussão brilhante, eu sou obrigado a dizer que às vezes a discussão é brilhante. Às vezes acertam, né? Fazer o quê? De vez em quando o povo acerta, gente. Sobre a sexualidade. Ou seja, aquela pessoa que não tem libido sexual. Ela se relaciona por sentimento, mas não gosta e não tem prazer e não faz sexo. Em hipótese alguma, porque para ela aquilo não é importante. O assexual, como eles, dentro das letrinhas, né? E isso me chamou muita atenção, porque é um público que até então era desconhecido. E quando isso veio à tona, famosos começaram a se identificar, pessoas desconhecidas na internet, agora eu consigo me entender, eu consegui ir no médico, no psicólogo, no terapeuta e consegui entender porque que quando eu fazia sexo, eu vou ler um dos relatos que eu vi na internet, né, uma mulher falando, agora eu entendi porque que quando eu fazia sexo com meu marido, eu não tinha prazer. Para mim aquilo era sem sentido. Eu não gosto de sexo. E aí, olha só, olha as complicações de você discutir, sair da zona de conforto. Nós estamos falando, professor, de uma mulher casada que às vezes tem filho que fez sexo a vida inteira sem gostar. Sim, né? sim. Isso é complicado. Quando o senhor fala desse público que está trazendo aí o TODES, né? Trazendo essa outra nova linguagem para você se adaptar, rapidamente, até por uma questão, infelizmente, de modismo, porque eu falo que tudo é moda nesse país, né? Por questão de modismo, muitos comerciais, muitas lojas, muitos comércios já começaram a adotar, já começaram a pôr na mídia para aparecer e dar ibope, até porque, vamos ser bem honestos, né? Eu costumo dizer que assim, muita gente não aceita o público LGBTQIPN+, Sim. mas aceita o dinheiro deles. Mas é Opa, claro. e é o público que gasta bem. Sim, Então, assim, sim. eu não gosto, e eu vou falar o termo, eu não gosto de gay. Mas ele pode frequentar meu comércio e gastar. Eu só não gosto dele, mas ele pode vir gastar o dinheiro dele aqui porque ele ganha bem, ele estuda, ele trabalha, né? Mas, e aí a gente vê isso. O senhor não acha que essa discussão, apesar de estar no início, ainda vai causar muitos outros debates dentro, não só, que nem o senhor falou, da academia, que não aceita nada que mexa na zona de conforto, porque ela vê a linguagem como tradicional. Então, para ela, só existe dois gêneros. Se ela começar a admitir um terceiro, pode ser que daqui a pouco surja uma nova discussão. A gente não sabe. A gente está, como dizia Albert Einstein, né? Em uma nova. Quando a cabeça se abre para uma nova ideia, o cérebro jamais volta ao seu estado original. Eu acreditamos nisso, sem dúvida alguma. Agora, é preciso lembrar, por gentileza, nós podemos ser representação de Y ou de X, eu posso ser representação da família tradicional, mas é muito importante estar aberto às novas sintonias. É muito importante. O espaço do tradicional, é nele que as coisas acontecem. É nele, na verdade, que as coisas começam a buscar novas sintonias. Por favor, se eu estiver exagerando, que as pessoas me desculpem. Quantos gêneros há dentro do masculino? Quantos gêneros há dentro do feminino? Essas coisas precisam ser levadas mais a sérias. O grupo, na verdade, que reivindica a linguagem neutra não precisa ser exatamente atendido. Por favor, quero eu dizer com isso o seguinte, ele precisa ser respeitado, alguma coisa precisa ser dada como resposta sem que isto seja ofensivo, sem que isto diga, olha, fique debaixo do meu tacão, sem que cale-se aí, não fale mais.
É isso que é preciso também dizer. Você pode até dizer a ele, olha, a linguagem neutra não é possível, nós achamos por bem por isso, por aquilo, conseguimos provar linguisticamente que certas horas nós incorreríamos, na verdade, em atentados, que certas horas nós ofenderíamos demais a língua na sua tradição, na sua norma padrão. Mas o importante é o sujeito, é a pessoa, na verdade, com quem a gente conversa, ser ouvido, ser acolhido. É preciso tirar um pouco isto de voga. Se não faz o que eu quero, eu, na verdade, atendo a pessoa com 4 pedras na mão. É isso que a gente não pode pensar mais. Depois da história, na verdade, haver caminhado como caminhou, depois de nós, na verdade, havermos atingido sintonias tão interessantes, por mais que este momento seja um momento difícil, não houve nenhum momento da história em que grupos tão diferentes pudessem falar. Então isso é muito importante, isso é riqueza, isso não é retrocesso. Isso não é retrocesso. Se nós formos considerar, professor, o mundo como um todo, infelizmente, em alguns lugares do mundo ainda estamos em retrocesso. É retrocesso, perfeito, falar. mas também estamos noutros em sintonia Muito razoável, importante. Isso é importante. Mas vamos pegar o Brasil. E nós não conseguimos, na verdade, trabalhar com o todo em uníssono. Nós trabalhamos por partes. Nós trabalhamos por partes. Eu vou pegar. Ai, gente, a gente fala que a gente não vai tocar em alguns assuntos, mas é inevitável. Nós vivemos uma era recente. Ai, meu Deus. Uma era. Eu tenho que pôr fogo no parquinho. A gente acabou de ver uma era em que a intolerância. Sim, né? Foram sim. 4 anos de intolerância sobre qualquer coisa que fosse. O professor foi feliz na fala. Se não estiver de acordo com o que eu acho que é certo, está fora. Então essa ditadura dessa intolerância nos custou. Olha só, nos custou no país, que é um país diverso, é um país pluri, é um país de uma extensão territorial como poucos países no mundo, mas também com uma... Desculpa, gente. Mas também com uma questão cultural riquíssima, mas um período da nossa história recente, eu não vou nem pegar ditadura militar, que é para não falar que eu tô em 1900 e bolinha. Eu vou pegar agora. Nós tivemos um período em que nós tivemos uma destruição de todo o conceito construído com muito custo pós-1988, a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. Nós tivemos... Ai, gente, não tem jeito, vou ter que falar. Nós tivemos mais de 600 mil mortos por causa de omissão. Nós tivemos negação de um processo científico de vacina. Nós tivemos a volta de doenças erradicadas como a paralisia infantil, gente. Perfeito. Vocês não têm noção do que é voltar à paralisia infantil num país que tem a maior e melhor estrutura de vacinação do mundo. Não tem nem país do primeiro mundo com a nossa estrutura de vacinação. Sim, sim. E nós conseguimos perder tudo isso pela ignorância. E aí, gente, me desculpe os meus amigos que são pastores, que são evangélicos, mas assim, tudo isso muitas vezes em nome de Deus. E nós temos um crescimento de uma gama dentro das câmeras legislativas, seja municipal, estadual e federal, querendo rediscutir direitos básicos já adquiridos pela diversidade. Perfeito. E aí nós vamos entrar com mais um tema que eu não vou dizer que vai abalar, mas vai complicar mais a discussão, professor. Então a minha pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse depois do break, nós vamos fazer um break rápido, o que a gente pode fazer para que essa discussão ela se mantenha nos próximos anos de forma qualificada por ser importante, tá? Mas isso logo depois do break. E para ir para o break, professor, eu queria perguntar o que o senhor faz com a nota fiscal do senhor?
Hoje eu aprendi que eu posso usá-la para te ajudar aqui. Ah, o senhor já foi, o senhor já passou pela Daiane? Passei pela Daiane e saí muito convencido. Ela me convenceu da importância de ajudar a instituição. Gostei muito, vou passar isso para os meus parentes. Mas antes o senhor faria o que com a nota? Eu peço fiscal paulista. Mas aí o senhor fazia o que com o cupom? Também descartava. Jogava fora. Então, e ela me ensinou hoje que eu não... muito picado, sempre muito picado, né? Mas hoje ela me disse que eu não devo fazer isso, mas eu saio convencido da fala dela, e isso é muito legal. Quando a gente sai convencido, né, de que o outro tem razão, é importantíssimo. É aquele cupom fiscal, gente, que você simplesmente joga fora. Você sabia que aqui, para Casa de Acolhida Isabel Soler, ele pode valer de 1 centavo a R$340? Isso mesmo, esse cupomzinho fiscal, se você passar no caixa lá do comércio, pôr o seu CPF e você for um doador pleno do Nota Fiscal Paulista aqui para Instituto de Incentivo à Vida, você pode nos ajudar e ainda ganhar cashback e concorrer a prêmios. E para ganhar cashback e concorrer a prêmios, basta você acessar o nosso site www.notaquerende.org.br ou ler este QR Code que está aqui na nossa tela, tá certo? Olha como é fácil. Roda o VT. Você sabia que o seu cupom fiscal, isso mesmo, aquele cupom fiscal que você joga fora, aqui no projeto Nota que Rende, pode mudar a vida de diversas pessoas e ajudar a manter e ampliar muitos projetos sociais, como a Casa de Acolhida Isabel Soler, que trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade social, os Patrulheiros Mirins de Mauá, que ajudam crianças e adolescentes com formação moral e cívica, formação profissional e inclusão no mercado de trabalho, o Instituto Amigos de um Futuro de um Presente Melhor, que dá aulas de dança, de balé para crianças e adolescentes, e o Instituto Vida Nova, que trabalha a diversidade, a inclusão e também a saúde e a prevenção. Você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Acesse www.notaquerende.org.br. Venha fazer parte dessa grande rede da solidariedade. Viu como é fácil? Gente, super simples. O cupom fiscal, você vai lá no programa da Nota Fiscal Paulista, baixa o aplicativo da Nota Fiscal no seu celular ou entra pelo seu computador, faz login, entra lá, entidades, doação de cupom fiscal com CPF, põe lá, escolhe lá o Instituto de Incentivo à Vida, o nosso CNPJ 03608-862 contra 90, seleciona a estrelinha, printa a tela e aí tem dúvidas. No nosso site Nota que Rende tem um WhatsApp. Entra lá. Nossa central de atendimento funciona de segunda a sábado para atender você, explicar como você pode se tornar um doador, ajudar a Casa de Acolhida Isabel Soler, ajudar os Patrulheiros Mirins de Mauá, ajudar o Instituto Amigos de um Futuro Presente Melhor, ajudar o Instituto Vida Nova na Zona Leste e agora também ajudar o Coletivo Linguagem Periférica. Tudo é apenas com aquele cupom fiscal que você joga fora. Entra no nosso site, nas nossas redes sociais. Não esqueça também de seguir a rede social @Casa de Acolhida Isabel Soler, tá bom? E uma novidade para você, se você não sabe, foi lançado hoje lá no nosso site um sorteio para que você possa ter 10 números da sorte para concorrer a um prêmio, um Pix, tá? Um Pix na conta, se você seguir o perfil do Nota que Rende e o nosso perfil aqui do Fechou. Quer saber como? @FechouOFC no Instagram, tá certo? E professor, voltando à pergunta que eu fiz antes, né? O que o senhor pode me responder? Bom, você dizia como manter, na verdade, essa discussão em pé, viva, não é? Atuando. Ela é necessária, eu penso que o tempo todo
todo e qualquer assunto merece, na verdade, atenção. Este é um assunto, na verdade, carregado de muita dignidade, porque ele, na verdade, nos remete à história de um grupo que não se sente representado ou dentro do gênero masculino ou dentro do gênero feminino. Então vale muito a pena dar atenção a isso, porque nós estamos lidando com o humano e tudo isso está dentro da competência do humano. Então os grupos, na verdade, que acreditam na linguagem neutra têm de se manter organizados. Nós, na verdade, sabemos que historicamente há episódios de derrota, mas é muito importante lá na frente você se levantar, reivindicar novamente. Isso tudo é de uma importância muito grande. Se você acredita numa causa, você não pode deixar essa causa esmorecer. Ela pode até passar por momentos de leve esfriamento, mas você deve voltar à carga mantendo esse projeto vivo, né? E eu insisto no fato de que devemos, na verdade, manter os projetos vivos e sempre também lembrando que tudo o que temos na nossa vida é muito convencionado. Nós obedecemos a convenções. Só que nós vamos obedecendo por uma carga de tempo tão extensa que aquilo passa a ser verdadeiro, passa a ser absoluto, aquilo passa a ser verdade. Não é? As coisas são construídas historicamente. São construídas historicamente. Deste modo, os grupos, na verdade, que tensionam isto ou aquilo, têm de manter o seu processo de reivindicação sempre muito vivo. Isto é possível, né? As coisas mudam de comportamento. Por favor, tudo indica que, historicamente, já fomos matriarcado antes do patriarcado. Na verdade, nós temos uma construção histórica o Brasil ele tem as suas peculiaridades na história, né? Mas eu vou pegar a alusão do que o professor falou e vou citar alguns exemplos palpáveis ao nosso público. Até não muito tempo atrás, professor, quando eu falo não muito tempo atrás, ainda na minha infância, né? Quantos de nós não ouvíamos a nossa avó dizer: olha, manga com leite mata. Mata. Né? Entrar no mar de barriga, entrar na água de barriga, tomar banho de barriga cheia, você vai ter uma convulsão, né? Que são coisas que vieram dentro daquilo. Foi dito durante tanto tempo e de uma forma tão veemente que aquilo se tornou realidade. Porém, na história da humanidade, nós temos diversos momentos em que a diversidade ela foi cultural. Se nós pegarmos as nossas matrizes mães, como a história grega, romana, né, a gente vê que a diversidade era cultural e que isso era tido. Porém, e aí de novo, gente, me perdoa, mas eu tenho que pôr fogo no parquinho. Com o advento do cristianismo, né, quando a religião começou a tomar pé, e aí a gente, de novo, eu tô lendo história, tô pegando o livro de história e lendo para vocês aqui, professor. Nós tivemos as cruzadas, nós tivemos, né, vamos dizer assim, a diversidade de opiniões era tão grande que quem era contra a igreja era morto, ou era acusado de bruxaria, ou era isso, ou era aquilo, né? Nós tivemos épocas em que ler era proibido. Somente os mosteiros tinham livros, né? E qualquer livro de autor polêmico era tirado da prateleira. Você fala em mosteiro, só no mosteiro se lia. Mentira, por favor, os livros são censurados até hoje. Me desculpe ter falado mentira, eu não quero ser de modo nenhum agressivo consigo. Mentira, há pouco nós tivemos livro censurado. Uma universidade de Goiás retirou um livro, na verdade, por imposição de pessoas que achavam que aquele livro, na verdade, é uma exortação a certos comportamentos. Essas coisas, elas continuam existindo. De forma mais sutil, mas existem. Continuam existindo, né? A boa parte das pessoas leem o que certos grupos querem que esta gente leia. Por isso nós devemos continuar reivindicando divergência, pensamentos diferentes, compondo a realidade, isto sempre vai existir. Unanimidade não é possível. Aliás, o Nelson Rodrigues é quem dizia, creio que seja Nelson Rodrigues, unanimidade é burrice. A gente tem de saber até lidar com isso, por mais que nos doa certas horas, porque a gente gostaria tanto que as coisas fossem nossa imagem e semelhança, e elas definitivamente não são. Mesmo dentro da casa, criando filhos com este comportamento, com aquele, lá à frente a gente percebe que essas marcas não ficaram, e isto não é, na verdade, motivo para a gente se descabelar, para a gente dizer que houve fracasso. Não existe isso.
Até porque a individualidade ela é pessoal Perfeito, de cada um. perfeito. Nesse momento, com a linguagem neutra, eu sinto muito isto, não é? Eu ainda estou trabalhando com a ideia de que é difícil neste momento falarmos em vitória, mas é algo no qual se deve voltar. E se, de fato, os grupos decidirem que a linguagem neutra não vinga, e tudo neste momento leva-me a crer nisso, os grupos, na verdade, que acreditam nesta possibilidade têm de continuar reivindicando, têm de continuar falando, até abrir-se uma brecha na qual muita gente possa falar. Na qual muita gente possa, na verdade, colocar suas situações. Agora, essencialmente, tudo isso existe, linguagem binária ou linguagem neutra, porque historicamente alguns padrões foram postos. E o grupo que fala da linguagem neutra quer, neste momento, um espaço maior. E com razão. Por gentileza e com razão, porque se dissermos que não há opressão, se dissermos que as pessoas não passam por situações complicadíssimas ao longo de uma vida, isso é mentira. Mas verdade, o seu jeito não, é jeito. No mundo de O seu jeito não é jeito de homem, o seu jeito não é jeito de mulher. Às vezes, outro dia, uma pessoa foi repreendida diante de mim porque ela usou a palavra vislumbre. Isso é um deslumbramento. Pô, mas que linguagem de bicha, que coisa maluca que é essa? Como é que deslumbramento, vislumbre é palavra de bicha? É de todo mundo. Todo mundo usa. É de todo mundo, mas a machismo... pessoa na sua situação assim toda patronal, não, isso não é palavra que se use, que coisa feminina. Depois a de bicha ela mudou para feminina. Por favor, vamos tomar um café quente e ver se a vida melhora um pouco, né? É um negócio, é uma disfarçatez, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Professor, o senhor não acha que a falta de informação é muito grande? O senhor falou de censura de livros. Eu vou pegar, por exemplo, uma das maiores discussões que nós tivemos na questão da linguagem neutra, na questão da diversidade, que foi a cartilha sobre diversidade sexual nas escolas. Ela foi censurada por diversos momentos e continua sendo, porque na cabeça de jirico, né, de alguns coordenadores pedagógicos, de alguns pais, e eu falo que a sua religião não pode afetar o seu trabalho, né, porque você tem que ser neutro, porque você vai lidar com gente de diversas culturas, diversas religiões, acharam que aquilo ia incentivar os alunos a serem gays, sim, ou a serem lésbicas, ou a serem qualquer outra coisa que não hétero, mulher, homem, né? Nós podemos todos ser heteronormativos, mas é preciso, na verdade, que a pessoa tenha consciência, tenha informação de que o padrão é construção social e a gente tende a abrir espaço para que as pessoas divirjam. Eu posso ter sido educado dentro de dados valores, mas quem não foi educado dentro desta mesma gama de valores tem direito também de se expressar. O momento, no fundo, é para sermos mais fraternos, mais receptivos. Professor, não é hipocrisia quando a gente fala... Ai, gente... Vamos pôr fogo no parquinho, vai. Sim. Não é hipocrisia eu falar que eu sou heteronormativo, porém é o seguinte, eu posso trair minha esposa com quantas mulheres eu quiser. Não, mas mas aí a gente volta ao seguinte, eu posso trair minha mulher com quantas mulheres eu quiser. Ela não pode me trair com homem nenhum. Perfeito. Ela não. Perfeito. Não, eu concordo com você. Eu conheço os homens que se o senhor falar pra eles assim, mas você não saiu com... Você não tem uma amante? E se sua mulher tiver um amante? Não pode. Né? E esse mesmo homem é aquele que vai criticar ou que critica a linguagem neutra, o direito do outro de se expressar. De se expressar. E tenha certeza, por favor, a sintonia, na verdade, é essa. Eu não me identifico com este gênero ou com aquele, ou ainda com os dois gêneros que foram permitidos historicamente. E nós estamos querendo uma brecha para esta terceira via e palavras, na verdade, que ajudem a identificar esta terceira via. Não é bicho de sete cabeças. Eu posso dizer não para você sem te dar uma porrada, sem puxar uma faca e te esfaquear. O que negócio é esse? Sem dar-lhe um tiro. Não é possível. Quando eu digo, você pode estar dentro do heteronormativo, mas o tempo todo eu preciso, na verdade, ser aquele que oprime, eu preciso ser... Não é fundamental, isso não é verdade. Eu vou fazer uma piada não, eu vou fazer uma alusão a uma frase que eu ouvi. Nós tivemos recentemente a discussão do retrocesso ao direito do casamento homoafetivo, né? Isso. Foi recente, inclusive. E eu tenho uma frase de uma deputada, uma fala, na verdade, de uma deputada, vou pedir desculpas, eu não lembro o nome dela, mas já parabenizo ela desde já.
em que ela fala para um outro deputado, que por um acaso é pastor, claro, né, tinha que ser, em que ela fala, mas pastor, deputado pastor fulano de tal, se o senhor é contra o casamento gay, é simples, não case com outro homem. É tão básico, o senhor não é obrigado a casar com outro homem. O senhor casa porque o senhor quer. O senhor vai sair com outro homem porque o senhor quer. Se o senhor é contra, não é só o senhor não casar. Mas quem quiser tem o direito de fazer o que quiser. Então, assim, de novo eu volto a esse direito. Por exemplo, eu posso querer ser tratado por um pronome de linguagem neutra que me identifica. Porém, eu não posso tratar as pessoas, porque talvez elas não gostem, ou então eu vou tentar, a um ambiente que eu frequento, claro, porque também é um aprendizado. A gente tem que aprender essas novas palavras. A gente tem que entender o que significa. A gente estava aqui nos bastidores antes do senhor chegar, eu tava brincando. Eu falei assim, gente, pra mim é mais uma coisa assim fora. Eu não consigo entender ainda essa complexidade dessas palavras. Nós estamos muito rasos na compreensão disto tudo e como assimilar isto, não é? A lei do mínimo esforço pede para a gente não dar, na verdade, sequência a essas coisas, a lei do mínimo esforço. Você fala em pronome, eu falo em letra. Nós temos o O que é masculino, nós temos o A que é feminino e o neutro, na verdade, quer o E para o representar. Eu não estou falando nem em pronome, por favor. Você chega a pronome, você está à minha frente. Você está à minha frente, é isso que eu quero dizer. E por isso eu acho que é muito interessante, porque de algum modo é um convite, eu digo de algum modo sendo eufemístico, sendo brando, mas é um grande convite para que a gente repense os nossos padrões todos o tempo inteiro. Isto é muito salutar. Isso é muito salutar. E eu não tenho direito, mesmo votando contra, de humilhar, na verdade, fulano, cicrano, porque pensou isso, porque pensou aquilo. Eu tenho amigos professores de língua portuguesa que ficam tomados de uma indignação tão grande quando se fala em linguagem neutra, porque não pode, porque isso... Não poder já significa poder. Com todo respeito. Vamos abrandar um pouco. Eu não gosto do termo tolerância. Mas é preciso ser um pouco mais tolerante, que tudo, na verdade, se não for X, não serve, se não for Y, não serve. Tem que ser 880? Por favor, o que é? Nós, dentro da escola, agindo desta maneira, sabendo da diversidade que temos entre nós, professores, e entre alunos, nós que temos o pacto de, na verdade, abrir espaço para todos. Se a casa falha, a escola não pode falhar, ali é um espaço, na verdade, em que todos têm direito a falar, todos têm de ter direito a ser protegido. O sujeito tem de achar um caminho de expressão, mas não pode. Passe amanhã, o que é isso? Qual é o nosso compromisso em educar se nós professores não acreditamos nisso? Eu faço esta defesa e ela não é demagógica, eu pago um preço violento também por isso. Mas professor, dentro das escolas, eu costumo dizer que uma das coisas que a educação tem sofrido muito é com a inclusão da religiosidade das pessoas na sua profissão. Por exemplo, professores que deveriam discutir determinados temas de forma neutra, sem opinião, porque quando você ensina, você não pode induzir. Você tem que dar o conhecimento para que aquele aluno possa, de forma própria, individual, escolher qual é o melhor caminho ou o melhor entendimento para a sua vida, para a sua história, para o seu conceito. E nós temos professores que, infelizmente, pela religião, eles já entram ensinando, pregando que aquilo é errado, porque Deus diz que é errado. Na religião dele, né? Na religião dele, Deus disse. Na religião universal, que Deus é amor, Deus não disse nada disso. Mas a gente tem esse problema. Também temos o problema daquele professor que já vem munido do racismo, já vem munido do preconceito, às vezes não tem religião nenhuma, mas ele já vem ali pré-definido dentro de uma casinha, que tudo que está fora daquela casinha ou daquela zona de conforto dele é errado, não pode, é impossível. Isso também na educação não é um complicador? Bastante, bastante. Entre nós, na verdade, isto é um grande complicador, porque a que educação chegamos? Qual é o nosso projeto? No que é que acreditamos? Qual aluno que queremos formar? Não é? Porque este espaço, na verdade, de acolhida
e de percepção de que não há, na verdade, uma verdade, mas muitas verdades, e que a gente precisa, na verdade, ser um pouco mais flexível, é algo muito forte. Se as pessoas, na verdade, dão a grita dizendo que não se sentem representadas, é porque foram sufocadas demais, no meu modo de ver, quando tentaram em alguns momentos se manifestar. É porque em nenhum momento houve, na verdade, esse espaço, que é o espaço que garante ao outro que ele possa dizer o que ele quiser diante de mim. E ele tem esse direito, ele pode. Mesmo que eu não acredite naquilo, mas ele tem o direito de falar. E eu tenho, na verdade, a obrigação social de receber bem. Porque em algum momento ele também se esforçou para me engolir. Ué, que negócio que é este? Eu não existo sozinho. Mas Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Acham, professor. Essa é uma grande preocupação que eu tenho, por favor, é uma grande... E mesmo que tudo fosse muito normal, muito igual o tempo todo, de geração para geração, o masculino vai buscando outros procedimentos, alargando o masculino. O feminino vai, na verdade, agindo de certa forma, alargando o próprio feminino. E a minha avó não tolera a expressão do feminino na atualidade, o meu avô não tolera a expressão do masculino. Ele não está falando em gay, ele não estava... Por favor, as pessoas foram, na verdade, se diversificando demais. É essa diversificação que a gente tem de, na verdade, aplaudir. Isso é importante, isso é riqueza, isso é cultura, é o homem se fazendo, é o homem se projetando, é o homem sendo mais homem. Ai, porque coisa... se a gente, até porque se nós não fôssemos assim, se a humanidade não fôssemos assim, seríamos ainda Neandertais. Estaríamos num alto grau de humanidade sendo Neandertais. Por favor, estaríamos num alto grau de humanidade. Tudo indica que os Neandertais eram, na verdade, seres tão sensíveis quanto somos. Ele era, na verdade, mais um hominídeo que nós, os sapiens, destruímos. Porque a sapiens tem essa marca miserável historicamente, né? Tudo que é divergência a gente dá um jeito de engolir. E agora, mesmo dentro dos sapiens, a gente mata todos os índios, mata todos os pretos, que mata todos os gays. Que negócio é esse? Onde é que a gente vai parar? É a intolerância, eu sei que o professor não gosta, mas é a intolerância que nós temos, que aí o senhor foi feliz logo no começo, quando o senhor disse, que nós temos na história, professor, um contexto que vem dizendo assim, olha, isso é errado, isso é errado. Só que isso vem num contexto de décadas. Então, perfeito. Vem dos nossos tataravôs, para os nossos bisavôs, para os nossos avós, para os nossos pais, e que chegou para nós. Então, o senhor imagina só uma pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros linguísticos hoje. Perfeito, querido, perfeito. Dentro de um lar. É com esta perspectiva que eu me ponho o tempo inteiro, é com esta perspectiva. Como um pai, na verdade, abandona um filho, porque ele, na verdade, não é binário. Mas que negócio é este? Pai é pai, pai acolhe. Mas se o senhor soubesse o quanto isso é comum. É comum, eu sei disto, por favor, eu sei disto. O quanto agora, tem de pais que ele, o pai, foi acolhido. Ele, o pai, na verdade, se existe, ele recebeu amparo para chegar até aqui. O outro, ele precisa dar continuidade a este processo e não romper o processo. Mas que coisa é esta? Não é possível a gente falar em paternidade, a gente falar em masculinidade, sendo paternidade e masculinidade, o tempo todo só rompimento, o tempo todo só a defesa do que eu quero. Não, isso não existe. Mas não existe. É que, de novo, a gente volta à discussão de aceitar a diversidade, aceitar as diferenças, mesmo entre heteronormativos, a gente tem aí uma série de diferenças. Mas é por isso que é preciso, na verdade, ir malhando em ferro frio. Para a linguagem neutra ou não, mas ir malhando em ferro frio. Nós conseguimos, assim, coisas que são, na verdade, muito essenciais para nós hoje em dia. Nós conseguimos, assim, essa defesa que fazemos da criança, ela é construção histórica. Até o final do 18, se estamos, na verdade, num barco e ele vai à deriva, não é? Ele vai, na verdade, afundar. Quem se salva primeiro é o homem. Mulheres e crianças morrem afogados. A partir do 19, com os românticos, essa perspectiva muda. A criança está à frente. Nós não tínhamos esse sentimento da infância, ele foi construído tijolo a tijolo. Então outros sentimentos também podem ser muito perfeitamente construídos, como também linguagem, por mais que, por gentileza, @x torne a palavra impronunciável, por mais que isto... Mas existe, na verdade, um elemento aí atrás no qual eu insisto, as pessoas estão dizendo, olha, nós estamos aqui. Eu não posso ignorar isso, porque eu não quero ser ignorado.
A questão de você ouvir o outro, talvez, eu acho que é o professor hoje, vamos pegar o cerne da nossa discussão. O ouvir o outro, o entender a necessidade do outro, mesmo que aquela necessidade Não naquele seja momento minha, não seja ou minha. nos afronte, Perfeito, ou nos ou afronte, nos afronte ao disse conceito bem. social que nós temos. Eu concordo com você em grau, gênero e número. É isso que é a minha defesa. Eu estou dizendo em grau, gênero e número. Por favor. Você tá vendo? Por favor, é isso. Porque não, há no cristianismo algo que é fabuloso. Jesus pede, na verdade, que os homens tenham boa vontade. Boa vontade. Vontade, na verdade, vem de voluntas voluntatis, que é querer. Eu preciso querer. Eu preciso ter um bom querer para que as coisas aconteçam. Eu acho que você isso? que está nos ouvindo, acho que o principal, professor, eu vou fazer aqui um comentário, logo depois de um break a gente volta nessa discussão, mas eu acho que você que está nos ouvindo, a primeira coisa que você tem que se questionar é se tudo que você já viveu na sua vida continua igual. Você vai perceber que não, que tudo já mudou, já se alternou e que você pessoalmente evoluiu. Então, evoluir num contexto social e de sociedade não só se faz necessário, mas como é neste momento histórico importante para que a gente continue evoluindo. Tomo a liberdade de acrescentar algo ao que você disse, que é isto. Não adianta você dizer não, você vai ser tragado. Nós somos tragados, esta coisa é muito séria, o processo histórico que criamos é este, o processo cultural que criamos é este. Portanto, mesmo sendo o contrário, crie espaço para o outro também. Crie, traga para o outro. Nós vamos para um rápido break. Enquanto isso, clique no sininho aqui, siga as nossas redes sociais, dê um joinha, faça sua pergunta, seu questionamento aqui no nosso chat. Não esqueça de seguir @fechou_OFC em todas as redes sociais, @Rádio FM Mauá. Lembrando você que nos ouve aí no seu rádio, no celular, que abriu as portas do seu rádio pela 87,5. Muito obrigado. Vamos para um break rápido de um dos nossos apoiadores culturais aqui da Casa de Acolhida Isabel Solar. Voltamos, ó. Isso aqui, já já. Recanto Maria Margarida, o refúgio das delícias em Mauá. Um maravilhoso fogão a lenha que une o sabor em pratos autênticos e com a maravilhosa culinária mineira que aquece o coração. Um espaço aconchegante para reunir toda a família e desfrutar de momentos inesquecíveis. Venha vivenciar esta autêntica culinária mineira aqui em Mauá, na Rua da Pátria, 912, Vila... Gente, estamos de volta, né? E agora o Smoking perguntou para os dois, eu tô traumatizado, que ele esquece de mutar meu microfone nos intervalos. Aí eu fico falando no intervalo e o pessoal ouvindo, né, gente? Aí eu traumatizei. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Vai que a gente fala alguma coisa que não pode. Pensou? Eu conto os meus segredos mais íntimos no intervalo e aí vai para todo mundo, Smoking. Professor, voltando aqui aquilo que a gente estava falando do que eu vou ser tragado. Eu gostei desta parte, porque às vezes as pessoas elas não conseguem entender que nadar contra a correnteza não só é desperdício de inteligência, mas de esforço físico, porque uma hora você vai se esgotar e a correnteza vai te levar. Ao mesmo tempo, nadar contra a correnteza é algo necessário. Veja, ao ir e vir, não é? Sempre há duas faces, né? Porque se você defende, na verdade, um ponto de vista, se você representa certas posições e acredita naquilo, não dá pra gente abrir mão também e jogar tudo fora, né? Não dá. Mas o tempo todo é manter a conversa. Conversar é versar a dois, é fazer verso a dois. Literalmente, esta é a origem das coisas. A gente precisa sentar, conversar. Diálogo. E tudo é muito convenção. Tudo é muito convenção. Essa ideia de verdade, ela já está há algum tempo posta abaixo. Nós, na verdade, convencionamos certos comportamentos, certas práticas e representações e as vivemos. Tomemos cuidado para que isto não, na verdade, fique na nossa cabeça como verdade, como referência. Por gentileza, as coisas são convencionadas. Já houve época em que o homem usava a saia e com muita tranquilidade. Ué, que não era por isso que era menos homem.
né? São práticas representações, há sintonias culturais em volta de tudo isso. Nós somos uma grande construção cultural e nós mantemos o nosso mundo a partir de coisas que convencionamos o tempo todo. Não é preciso ter medo de assumir essas coisas. Não é preciso ter medo de assumir essas coisas. Ser um pouco mais generoso, estendendo, na verdade, o seu afeto a quem não é exatamente como eu sou, a quem não é exatamente como minha esposa é fundamental para a gente viver, não é? Nós precisamos uns dos outros. O que nós precisamos, na verdade, observar é justamente isso. A linguagem neutra, ela não veio para dividir, provocar uma divisão maior, ela veio para pedir para a gente, para pensar, na verdade, gente que pertence a grupos que, na verdade, estão muito fora dessa estrutura e que precisam ser melhor acolhidos, e não ser acolhidos para serem abafados, para deixarem de pensar. Não, ao contrário, para, na verdade, criarmos uma possibilidade de vivermos melhor com a diversidade. De vivermos melhor com a diversidade. Por isso, alguns colegas que têm uma linha de pensamento semelhante à minha ou idêntica à minha, dizem, não, nós já trabalhamos sim com a ideia de que não é possível X, Y, Z, mas ao invés de falar aluno, aluna, vamos usar estudante para abarcar, né, uma quantidade de pessoas, porque na expressão estudante, fulano e fulana se enquadram e se sentem melhor acolhidos. É porque a expressão ela é coletiva, ela né? é coletiva. Ela não é individual. Nós temos uma certa dificuldade, por favor, de dizer amigo, amiga, amigue. Nós temos uma certa dificuldade de incluir o amigo, porque ele não está na tradição, ele não está, na verdade, no nosso cotidiano, mas pode passar a estar. Ou ainda, nós podemos, na verdade, chegar a uma sintonia de que as pessoas estejam tão enquadradas, tão naturalmente enquadradas, o diverso é tão bem aceito, que a gente vai se satisfazer com o amigo e a amiga, e o antigo masculino vai perder, na verdade, prerrogativas muito negativas e voltar a ser algo muito positivo. Eu acho que, professor, essa discussão ela é um processo ainda. Processo, querido, processo, você disse muito bem. Processo demorado. É continuidade. Eu vou fazer um parênteses aqui. Nós tínhamos aqui um tema do Bombom na Net, e o que bombou na net desde ontem, que fica aqui a nossa solidariedade ao povo de Minas Gerais, né? Que é o desabamento lá de uma obra num supermercado, onde infelizmente 5 trabalhadores perderam a vida. Também é preocupante que no século XXI, com todas as tecnologias de engenharia que nós temos, acidentes tão banais como esse, né, ocorram. E eu acho que o mais importante, eu vi as notícias na mídia, como sempre, professor, eu gosto de pôr fogo no parquinho por causa disso. Como sempre, a mídia sensacionalista, mostrando lá, fazendo todo aquele sensacionalismo para ganhar Ibope. No nosso caso aqui, o que nós queremos? Nós queremos prestar solidariedade. Nós queremos que as autoridades investiguem quem era o responsável pela obra e o porquê o acidente aconteceu. E se essas pessoas que ali estavam documentadas, registradas, se as famílias dessas pessoas vão ser assistidas posteriormente a tudo isso que vai acontecer, né? Porque fazer aqui agora um sensacionalismo seria fácil, mas vamos fazer aqui uma alusão à necessidade de uma reflexão o porquê que esse acidente aconteceu, para que outros não aconteçam, para que pessoas não percam a vida ao sair de casa e trabalhar e talvez agora não vão voltar para suas famílias. Peço aí às autoridades de Minas que de fato analisem o que aconteceu, verifiquem essas famílias, se elas vão ser assistidas, quem era o responsável técnico por esta obra. Porque toda obra tem que ter um responsável técnico. E se não tem, por que não tem? Por que estava sendo feita? Tudo isso, gente, é importante. E fica aqui um alerta para você que trabalha em construção. Verifica se lá na sua obra, onde você trabalha, se tem laudo técnico, se tem um responsável técnico. Cuidado para não entrar aí numa fria e não voltar para sua família, tá bom? Fica aqui a minha solidariedade ao povo mineiro, que mais uma vez está sendo vítima aí de uma situação delicada, que é um desabamento, né? Nós sabemos que Minas Gerais é um dos estados que mais sofrem com desabamentos, principalmente das barragens, né?
porque as mineradoras ricas e poderosas como são, elas fazem o que querem, quando querem, da forma que querem, e os políticos, alguns políticos, né, especialmente de algumas cidades pequenas, eu podia até citar o nome do político e da cidade aqui, quando a mineradora chega, desculpa a expressão, mas eu não vejo outra expressão, é igual puta, né, de bordel, né? Já chega toda sorridente, porque já sabe que vai lucrar. Então, assim, vergonha na cara também faz parte. Acho que acima de tudo vem as vidas, tá bom? Como eu disse, professor, não tem como não falar de política, né? A gente tenta, mas a gente não consegue. Voltando aqui, professor, a gente estava falando da questão da discussão, ela tem que ser permanente, porém, ela vai ter que entrar dentro do cotidiano. O senhor não acha que uma das formas de fazer com que essa discussão de linguagem neutra, porque quando a gente fala nesse processo de debate para a construção de um novo conceito da linguagem, nós não estamos falando da antiga geração, porque essa, né, daqui 10 anos talvez nem estejamos aqui mais. Uhum. Nós estamos falando da nova geração, que vai participar desse debate, vai aplicar esse debate dentro da sua vida e vai utilizá-lo no futuro. Sim. Talvez trazer essa discussão para dentro das escolas, através das matérias, através da educação, para poder sentir qual vai ser a receptividade dos alunos e também entender qual é a necessidade visto dentro das diversas classes sociais que nós temos, não seja um dos caminhos. Sim, sim, não, você tem toda a razão. É preciso, o programa poderia se resumir à sua fala. O programa poderia se resumir à sua fala, sem dúvida alguma, não é? A necessidade de continuar discutindo, mesmo que seja, na verdade, para que X e Y permaneçam, mas é continuar, na verdade, discutindo e que esse X e que este Y seja, na verdade, mais inclusivo. Seja mais inclusivo, abre espaço para outro ser dentro desta padronagem, né? Existem escolas e escolas, existem sintonias e sintonias. Quem não quiser, na verdade, participar disso muito ativamente, eu não admito, eu não quero que o meu filho conviva com gente não binária, haverá, na verdade, espaço também para isso. Agora, por favor, que mesmo que... Desculpa, professor. Se você não quer que seu filho não conviva com gente não binária, não, mude para Marte. Mas lá não vai ter, professor. Mas justamente, mas é isso que eu quero dizer. Mas é isso que eu quero dizer. Mesmo que X ou Y permaneçam, seja mais flexível. É igual o professor. Seja mais flexível. Você não pode. Vamos pegar na nossa época. Você não pode continuar com esse negócio de que só eu existo. Nossa mãe, nossos avós, nossos pais falavam assim: olha, namorar só de mãozinha dada, hein? Nada de mão naquilo, aquilo na mão. Né? E era eles falar, nada de mão naquilo, aquilo na mão, era exatamente o que a gente fazia. Era pôr a mão naquilo e aquilo na mão. Por quê? Porque era para falar não. Era falar, gente, você falou a palavra não pode, passou a ser tentador. Perfeito. Então, assim, eu não quero que o meu filho viva. Essa possibilidade, ela existe o tempo todo. Não adianta você dizer não para ela e enfiar a cabeça no buraco. Até porque seu filho não vai ficar dentro da sua casa. Perfeito. Por favor. Os homossexuais existem, mas são gerados de héteros. Homossexual pode gerar um hétero também. Ué, que negócio é esse? Que maluquice é essa? Ou pior, a gente acaba... Alguns casais gays acabam adotando a criança que você, hétero, abandonou porque não tem capacidade de criar. Isso não existe. É tempo de conviver. E há espaço para todos. E a gente precisa aprender essa linguagem da inclusão. Eu tive uma convidada... A gente precisa aprender isso. Eu tive uma convidada aqui, professor. Ela foi muito polêmica. Né? Quero até deixar um abraço aqui para a Luciana, da ONG Luz aos Cegos. Né? Ela falou uma frase aqui que me chamou muita atenção e eu refleti muito sobre essa frase pós-programa. Porque ela falou assim: você diz que você prefere lidar com os animais do que com o ser humano. Jesus. Não, muita gente. Se a gente pegar aí muitos protetores animais... Aliás, o discurso hoje, né, na proteção animal e tudo mais, eu prefiro os meus bichinhos de estimação ao ser humano. Aí ela falou assim,
Eu quero ver se você adoecer, se o seu cachorro vai te dar remédio, se ele vai cuidar. Eu quero ver você sai com o seu cachorro para passear e você é tão alienado ao outro e acusa o outro de não ser sensível, mas você também não é sensível, porque ela estava falando das pessoas com deficiência visual. Perfeito. Você, o cachorro caga, você não recolhe. Os meus filhos com deficiência visual passam ali com a bengala, não enxergam, sujam todo o equipamento, eles não estão vendo, eles vão dobrar e pôr no bolso. E vão ficar fedendo a merda e urina de cachorro, às vezes o dia inteiro, porque eles não viram aquela coisa que você deveria ter recolhido. Essa frase me chamou muita atenção, porque a gente cobra do outro sensibilidade, mas nós não somos sensíveis. Perfeito, não, eu acredito que é isso mesmo. Precisamos, na verdade, levar isso mais a sério. Precisamos de um compromisso individual também muito sério. Não adianta só falar aquilo que, na verdade, é da boca para fora, só cria, na verdade, mais problema, não ajuda a resolver problema. Então, isso é fundamental que tenhamos compromisso. Entre os professores, a gente sempre insiste no fato de que, se eu, na verdade, opto por lidar mais, por querer mais estar com o bicho do que com o ser humano, a gente tem de repensar a nossa opção de profissão. Porque a gente tende... mas a gente ouve hoje muito essa frase. A gente precisa repensar um pouco a nossa... E nada contra bicho, ao contrário. Tenho bicho, eu adoro, gosto muito de bicho. Eu tenho 3 em casa. Por favor. Na verdade, professor, vou retificar. Vou fazer uma brincadeira, viu, gente? Por favor, é uma brincadeira. Eu tenho uma gata que chama Nina, terrível, ela é o terror da casa. Nós temos uma cachorra que chama Jade, inclusive adotamos ela na época da novela, Jade mesmo, Inxalá. E temos uma outra gata que chama Marie, tá? E para completar o ciclo, nós temos um viadinho lá em casa. Olha que tudo. Brincadeiras à parte, é só para descontrair, professor. Mas assim, é uma casa pluri, gente. Tem de tudo um pouco. Sim. Faltou o periquito, o papagaio, mas a gente depois dá um jeito com o IBAMA de pedir autorização. Sem dúvida, né? Eu peço licença para voltar um pouco à sintonia de que as coisas estão muito convencionadas, a gente não pode perder esta perspectiva. A história, na verdade, é marcada pela mudança o tempo todo. O novo está, na verdade, na nossa constância. Não adianta a gente trabalhar com ideias muito contrárias. Aliás, a gente não pode regredir no padrão, porque depois que chegamos ao século XIX, a linha, na verdade, de tempo, ela é a retilínea, não é a forma circular. E sempre o que temos agora tende a ser, em tese, por gentileza, melhor do que aquilo que tínhamos. Mas se é melhor, e se a sintonia é esta, é porque, na verdade, há mais debate, há mais discussão, há mais inclusão, há mais isto, há mais aquilo. Porque, meu Deus, vivemos eu sei que, por gentileza, isso é tudo muito no plano ideal, mas você falava das 5 mortes, do soterramento de pessoas, né, neste acidente. Nós estamos aí com a guerra entre o Hamas e Israel. Em nome de Deus. Por favor, e gente sendo morta, e gente... Não, mas ele tem razão. Já chegou a mim uma petição para assinar favorável a Israel. Olha, você tem de apoiar... Por favor, não, quem mata eu não posso apoiar. Não importa por qual justificativa. Como também não apoiaria em nenhum momento, com a minha assinatura, nenhuma alternativa apontada pelo Hamas, de modo nenhum. O que é isso? Então é preciso, na verdade, assumir isto com um certo grau de seriedade e levar avante. Porque se a gente não conseguir resolver as nossas coisas conversando e abrindo espaço para as pessoas, se a gente não conseguir, na verdade, perceber que o outro tem sim paciência comigo, abre sim espaço para mim, fica impossível. A gente precisa mudar um pouco esse comportamento. A tolerância. Eu acho que assim, as redes sociais, elas são um exemplo muito claro disso, professor Juarez. Por quê? Às vezes a gente vê pessoas postando coisas esdrúxulas e viralizando. Nós vemos pessoas postando coisas sérias e sendo rechaçadas, ridicularizadas, às vezes até violentadas através de palavras, sim, porque é uma violência, sim. Sendo humilhadas porque fizeram Eu nunca conversei com você, mas porque vou contra algo que você pôs na rede social, eu digo lá, você não presta. Como é que eu posso dizer isso se eu nunca convivi com você? Não, você não vale nada. Você coloca a situação de em xeque a credibilidade. Eu acho que esse tipo de situação, professor,
ele vai muito além do que a gente está fazendo. Perfeito. A linguagem neutra também, enquanto na verdade algo a se discutir, enquanto possibilidade, na verdade, de pensarmos estruturas sociais, é justamente para isso também. Ela pode vir até a vigorar. Eu acho que neste momento ainda não vigora. As ações contrárias são muito fortes. Mas é preciso insistir porque há um convite extraordinário para nós pensarmos os nossos modos de ser, de procedimento. Isso é fabuloso, isto não é ruim, isto é positivo. Sem isto não há história, sem isto não há mudança, sem isto não há o novo. No bom sentido que a palavra novo possa carregar, porque não é tudo que é novo que é positivo, né? Eu quero o positivo disso. É nisso que eu invisto. Se nós pegarmos também uma alusão de um século para o outro e fizermos uma comparação histórica, nós vamos ver o quanto de conceitos mudaram com o conhecimento e com o avanço da tecnologia. E com o avanço. É preciso apoiar a ciência, é preciso apoiar o estudo, é preciso apoiar a leitura, é preciso apoiar, na verdade, a convivência pacífica. Tudo isso a gente aprende. Sim. As coisas são ensinadas, a gente precisa, na verdade, abrir a nossa interioridade a isto e ir adotando este padrão. Eu vou voltar daqui a pouco com uma coisa polêmica, que a gente vai falar em tecnologia, voltada a toda essa discussão num futuro. Né? Vamos fazer aqui uma viagem de Star Trek. Né? Vamos fazer uma jornada nas estrelas aqui daqui a pouco, mas antes eu queria chamar um break de um dos nossos patrocinadores, na verdade um apoiador cultural, que é doador da Casa de Acolhida Isabel Soler. Gente, se vocês não conhecem a Casa de Acolhida Isabel Soler, venham conhecer. É uma instituição de longa permanência para idosos. Já aviso que ela é de porta fechada. Para que o idoso seja recebido ou acolhido aqui na Casa de Acolhida, ele só se ele estiver em situação de vulnerabilidade social. E ele vem encaminhado pelo Centro de Referência Especial em Assistência Social ou então pela Vara do Idoso pelo Ministério Público. Nós somos uma instituição de porta fechada e não recebemos de forma alguma, por motivo nenhum, com nenhuma justificativa, idosos pagantes. Então não adianta ligar, vir aqui na porta, porque eu tenho meu tio que eu queria colocar aí, mas eu pago. Não, nós somos uma instituição 100% beneficente e nós nos mantemos com as doações e com os trabalhos que nós fazemos. Então, se você quiser vir conhecer, qualquer dia da semana, da 1 às 5 da tarde, não precisa marcar. Chegou na porta, falou, vim conhecer a casa. Você vai subir, vai conhecer os trabalhos, vai conhecer os idosos. Eles vão adorar um abraço seu. Vai fazer toda a diferença na vida deles, tá certo? Vamos pro nosso break e a gente volta já já. Descubra a excelência em limpeza na Cialim Atacadista, sua fonte confiável para os melhores produtos de qualidade. Variedade incomparável aguarda você aqui, no endereço Rua Amálio Senise 89, Vila Falque, Mauá, ou através do telefone 11 4545 0956. Voltamos! Nossa, gente, vocês perdem. Os bastidores nossos eu acho que é o melhor. Eu vou começar a deixar meu celular gravado para depois pôr os bastidores nas redes sociais. Né? O Smoking já tá traumatizado também. Agora ele fala, mutei o microfone, viu? Mutei, tá mutado. Tô traumatizado. O que acontece? O nosso diretor tá ali com uma cara séria, gente, hoje. Eu acho que ele tá cansado, ele não dormiu. Você dormiu, Paulo? Dormiu? Então tá bom. Ele tá ali com uma cara assim que... se você falar alguma coisa, eu como você, hein? Eu mordo você. Brincadeiras à parte. Professor, vamos fazer uma viagem meia psicodélica? Topa? Nós temos duas discussões hoje no mundo. Uma produzida pelo pessoal fãs aí de tecnologia e que vai um pouco de encontro a essa questão da linguagem neutra. Nós temos um futuro que está sendo vislumbrado aonde a tecnologia ela vai dominar. Isso é fato. Se nós pegarmos 10 anos atrás, né, não vamos nem ter 10, vamos pegar aí 20 anos atrás, se a gente falar assim, computador, WhatsApp, eu até brinco, eu falo assim, gente, a primeira vez que eu vi alguém conversar
por webcam, assim, por vídeo, com alguém a uma distância longa, foi em Star Wars, Star Trek, naqueles filmes de 1960, em que o cara tinha lá uma televisãozinha, os Jacksons, alguém lembra dos Jacksons da nossa infância? E aí hoje isso tá na palma da nossa mão, disponível para o mundo todo. Você conversa com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, em tempo real, se vendo. Nós vamos ter no futuro, pelo menos as especulações, e essas especulações me preocupam porque, por exemplo, o famoso dono da Tesla, né, o Elon Musk, né, olha lá, o nosso professor de inglês, Elon Musk, ele já criou humanoides muito parecidos com humanos e já disse que pelos próximos anos ele vai substituir em todas as suas empresas, fábricas, os humanos por humanoides, né? E isso, se pegar, na China nós temos esses testes, no Japão nós temos esses testes, nos Estados Unidos também temos alguns testes de humanoides, e nós vamos ter aí uma humanidade que ela vem perdendo ao longo do tempo, e eu acho que isso tem a questão da mudança, ela vem perdendo a sua, como que eu vou dizer, a sua utilidade em algumas coisas. Porque a gente tem que evoluir junto com a tecnologia. Então vou pegar alguns processos produtivos que antes precisava de 10 pessoas para fazer, hoje um robô, uma máquina faz o trabalho daquelas 10 pessoas que estão desempregados ou tiveram que fazer um curso e, né, eu brinco que tem um vídeo no Facebook que eu gosto muito. O cara foi mandado embora porque uma fábrica comprou uma máquina que ela coloca a tampinha da pasta de dente. Então era o trabalho dele pôr a tampinha nas pastas de dente. Agora uma máquina faz o dele de mais 10. Ele, esperto que foi, o que ele fez? Ele foi e fez um curso para consertar a máquina que põe a tampinha da pasta de dente. Ou seja, quando a máquina quebra, é ele que conserta, porque ela não consegue se consertar sozinha. Quando nós falamos nas futuras gerações, por que eu fiz toda essa brincadeira futurista? Nós estamos falando numa geração que daqui 20 anos vai ter acesso a um tipo de informação e numa velocidade que nem nós hoje só conseguimos imaginar. Nós fazemos um vislumbre, né? E olha só, vislumbre, palavra de viadinho, tá? É um vislumbre muito sutil do que pode acontecer. O senhor não acha que essa nova geração, com esse avanço da informação, vai aceitar e vai poder trabalhar a linguagem neutra de uma forma sem esses tabus e essas barreiras pré-definidas desses conceitos sociais que foram ao longo das décadas impostos? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que é possível chegarmos a isto, mas eu vou pedir licença a você para 2 comentários antes de mergulhar um pouco mais nesta sua observação final. A tecnologia e evolução. É preciso, na verdade, nos lembrarmos de que machado de pedra já é alta tecnologia. Nós tendemos a achar que somente aquilo que nos circunda em 2023 é alta tecnologia. O computador é alta tecnologia. Não. O homem sempre, na verdade, fez uma história forrado de tecnologia, por menos que o termo não estivesse ali naquele episódio, mas o conceito estava. Machado de pedra é alta tecnologia. Então, tecnologia sempre existiu, sempre acompanhou o nosso processo histórico, mas na medida em que isto foi recebendo incrementos, nós pudemos acelerar umas tantas coisas. Isto é inegável, né? E melhoramos muito a qualidade de vida em função disto, né? Talvez seja por isso que tenhamos em tão alto apreço a modificação tecnológica. Uma outra observação que eu faço enquanto professor, que é de língua portuguesa, mas muito vinculado à história, porque para mim tudo é história, né? A palavra evolução tem esta carga tão positiva, e eu penso que no seu discurso eu possa dizer que você usa a palavra evolução como uma carga muito positiva a partir do século XIX. Tudo isso é construção histórica. Tudo isso é construção histórica. As nossas atitudes são históricas e construídas historicamente. Darwin é quem dá à palavra evolução esta carga tão negativa. Evoluir é sempre atingir o novo e o melhor. Para um homem do século XVII, revolução é voltar ao ponto de partida.
É uma outra dinâmica, é uma outra percepção de mundo completamente diferenciada. Nós estamos, na verdade, num mundo dominado pela tecnologia. A tecnologia, na verdade, pode nos favorecer e muito, mas precisa haver você lá atrás da tecnologia. Precisa haver você, precisa haver eu, haver os nossos colegas que estão aqui neste momento nos ajudando, para dizer que o comportamento da tecnologia tem de ser X ou Y, porque a tecnologia somos nós, ela não tem vida própria. Nós é que, na verdade, mandamos nela, nós que a construímos. Então, ela pode sim ajudar num processo inclusivo fabuloso, e neste processo inclusivo até haver espaço para a linguagem neutra, mas a gente precisa querer, a gente precisa estar lá por trás, discutindo, conversando, porque ela pode ser usada para atitudes tão conservadoras quanto, ou mais conservadoras do que muitas daquelas que temos agora. Vou fazer uma alusão aqui, que o Smoke com certeza ali vai gostar. O senhor falou que a tecnologia necessita da gente. Nós também temos uma discussão, professor, das inteligências artificiais, que estão aí em voga agora, inclusive fazem até TCC, né? Hoje em dia elas fazem até o TCC. Sim, sim. O que acontece? Nós temos uma tendência nessa evolução e nessa rapidez que está indo, de talvez desenvolver tecnologias que vão muito se assemelhar às nossas próprias decisões e realidades cotidianas. Isso é uma preocupação também, que também ainda é discutido em fase muito experimental, muito assim, sutil nos bastidores da tecnologia, mas e se alguém criar um ser capaz de, com todos os algoritmos e não sei o que, fazer isso, mas vai ter a trava disso, daquilo, que nem o próprios humanoides. A discussão dos humanoides está nessa linha dentro da tecnologia. Sim. Eles vão ter uma trava para eles não poderem, porque hoje, dependendo do que o senhor faz dentro de um computador, dentro das novas tecnologias, ela vai evoluindo gradualmente e ela vai aprendendo. Hoje eu brinco muito. Faz um teste, gente. Eu já fiz esse teste várias vezes e funciona, que é incrível. Você deixa seu celular ligado dentro de qualquer espaço e trate de um assunto que você nunca tratou na vida. Eu vou pegar um exemplo meu, por exemplo. Eu nunca tratei de agrotóxico. Nunca. Não é uma palavra que eu uso todos os dias. Vou ver quanto que custa o agrotóxico. Eu vou ver qual que é o melhor para a lavoura de milho. Não é minha realidade, eu não planto milho, então eu não trato dessa palavra. Porém, nós estamos falando dela aqui. Hoje à noite, a hora que eu abrir as minhas redes sociais, vai ter lá um monte de vídeo, um monte de coisa tratando deste tema para mim. Por quê? Porque esta tecnologia, ela já está preparada para ouvir o que eu estou conversando, absorver, tratar o tema e selecionar na rede os assuntos relacionados para me oferecer. Isso já demonstra uma capacidade, mesmo que neste momento programada de evolução da tecnologia. Me preocupa, e aí o professor foi feliz na hora que o professor falou, me preocupa quem vai estar por trás programando. Porque quem está por trás programando pode ter os preconceitos e as limitações que nós estamos discutindo aqui hoje. Nós, enquanto humanos, não queremos desaparecer. Por mais, o nosso pacto de vida é muito forte. Nós queremos continuar. Mesmo que eu queira eliminar muita coisa do humano, um certo extra-humano vai permanecer, vai continuar. Esta coisa de que a máquina, na verdade, vai se sobrepor, a inteligência artificial é maior que a humana, vai engolir os humanos, eu, pessoalmente, não acredito nisso. Fala, Smoken. Estamos no estúdio, pode falar alto que eu te ouço. Tá, então, seguinte, nós estamos falando aí, né, sobre o algoritmo que serve para vender as suas informações e anúncios, e, enfim. Uma dica que eu vou deixar aí pro pessoal é que nada é de graça nessa vida. E quando você vai usar uma rede social e você não paga nada, o produto é você. Sim. O produto é você. E assim... Acabei de me sentir aqui um lixo, eu sou produto. Você é um produto. Eu sei. Quando você assina concordo lá nas redes sociais... No modo de produção capitalista, todos somos produtos. Sim.
Todos somos sem nenhum, por favor, eu não estou falando. Não existe ainda modo de produção melhor, nós não conseguimos. Né? Mas isso é muito verdade. Ele está dizendo, associar-nos a produtos é muito sério. Por isso a gente tem que tomar cuidado. A máquina não é maior do que nós. Se você não disser não, ela pode um dia passar a ser assim. Então, temos esse problema, que hoje ela já sabe mais de você do que você mesmo. Por exemplo, vamos colocar aqui no exemplo uma criança. Rapaz, sabe mesmo? Sabe mesmo? Sabe eu uso a interrogação. Eu não acredito que saiba sabe mais. Mesmo. Ó, por exemplo, Eu não acredito. Respeitosamente, por gentileza, respeitosamente. Vamos dar um exemplo de uma criança. Uma mãe pega e dá um celular na mão de uma criança. Ah, ele tá vendo YouTube, ele tá brincando com um joguinho. Beleza. Só que a mãe dele sabe exatamente o histórico de busca dele. A mãe sabe exatamente em que horário do dia ele tem um pico de acesso. Não sabe. O algoritmo sabe. É que, na verdade, quando o Smoking fala, professor, ele está colocando da seguinte maneira, aquilo que eu falei para o senhor. O algoritmo programado, ele sabe mais da gente do que a gente mesmo. Por quê? Porque ele consegue trazer para nós as opções dentro do mercado capitalista daquilo que nos interessa, de forma a nos induzir a consumir, a comprar, é isso. E realmente é uma coisa, gente, que olha... Mas se é para nos induzir a comprar, a consumir, é porque nós ainda somos maiores, eles dependem do nosso dinheiro, eles querem, na verdade, mercado consumidor. Mas, professor, vamos pela parte agora psicológica e mais da parte... Vamos filosofar um pouco, né, como eu costumo dizer. A partir do momento que eu me permito ser seduzido, ser induzido, eu já estou sem o meu poder de decisão autossuficiente. Por quê? Porque já não sou mais eu que penso. A máquina está pensando por mim. Isso é perigoso. E isso vale dentro dos conceitos, e vou pegar de novo política. As nossas reações são idênticas nesse sentido. Eu estou falando a sua linguagem e você a minha. Nós estamos por trás, a gente tem de assumir essa responsabilidade. Fake news. Eu concordo com você em grau, gênero e número. As fake news são um exemplo claro de como nós conseguimos induzir. E aí eu vou pegar uma alusão de novo. Do processo lá de trás. No processo lá de trás, nós tínhamos o rádio e a televisão preta e branca. Então, a única forma de comunicação era o telefone, que era caríssimo. Quem tinha telefone era rico e luxo, né? Ter um telefone em casa era um must. Saudade dos orelhões de ficha, né? Vamos lá. Namorei muito, viu, professor, por orelhão de ficha. Caía a ficha assim, ó. Quem lembra? Nós também tínhamos os jornais, né? Então, assim, a gente queria saber o que estava acontecendo no país, a gente tinha que assistir o jornal. E no jornal... Ou ler, né? O comprar e ler. O comprar e ler. E a notícia no jornal, gente, quem não sabe, fique sabendo, eu não queria estragar a infância de ninguém, tá? Mas já estragando, o jornal, ele é tendencioso, né? Quem pode mais paga a notícia, né? E isso continua até hoje. Então, assim, você tem aí um problema. Voltando aqui ainda para a realidade, nós temos hoje também a indução desse processo, ainda hoje. Não é verdade, Smoking? Lucas, quero participar de novo e alertar todo mundo que usa as redes sociais como os algoritmos eles podem servir como máquina de guerra. Sim. Porque, assim, todo tipo de mensagem é tendenciosa para um lado ou para o outro. E aí entra aquela coisa que você disse de você ter ressalvas com quem programa esse algoritmo. Por exemplo, o TikTok, que aqui no Ocidente é utilizado como uma forma de manipulação de massa e emburrecimento coletivo. Na verdade, é tratar as pessoas como um pão e água. Na verdade, sim, é aquela coisa do pão e circo de Roma, sabe? O que um homem gosta? É bunda? Beleza. Se ele percebe através do algoritmo que você é um homem, na hora que você abre, bunda na sua cara, entendeu? E ele faz isso justamente para te manter preso dele, te vender mais anúncio, mas
também como uma forma de emburrecimento coletivo. Esse mesmo algoritmo lá na China, que é da onde vem, da onde eles programam, eles, dentro do TikTok, favorecem quem? Favorecem pessoas que têm artigos científicos, favorecem militares, favorecem crianças que estão fazendo algo de extraordinário, mas aqui no Ocidente é só baboseira. Mas só você besteira. já ouviu aquele ditado, Smoking? Como o nosso tempo está acabando, eu vou entrar nesse ditado. Nós temos o que merecemos. É aquilo que eu falo. Não dá para você buscar educação se você não quiser educação. Vou pegar, por exemplo, professor, o Smoking foi brilhante em falar no TikTok. O TikTok tem sim essa tendência no Brasil. Porém, dentro do mesmo TikTok, eu tenho lá diversos perfis de diversos profissionais falando sobre temas importantes. E de conhecimento geral, que vai do direito ao português, matemática, física, química. Deixa eu, por favor, vai, me leve a mão. professor. O Cão Sem Pluma, João Cabral de Melo Neto. Um verso magnífico. Viver é ir entre o que vive. Isso é próprio. Você vai encontrar muita coisa para o bem, muita coisa para o mal. Como você vai utilizar a sua responsabilidade? Existe um dúbio que cada coisa carrega, tal como ele dizia, ora tendendo para o bem, ora tendendo para o mal. Todos são conceitos muito convencionados, mas você tem toda a razão. Se a gente souber usar melhor, e tudo isso é a educação quem faz, isso pode ser muito benéfico para todos. Quando eu comecei a usar o TikTok, eu usava muito para rir. Por quê? Porque tinha muita palhaçada. Porém, eu comecei, como eu trato de diversos temas, o algoritmo começou a me mandar perfis de pessoas tratando de temas. Por exemplo, direito trabalhista, direito tributário, direito disso. Isso é magnífico. E aí, eu comecei a seguir estes perfis. Automaticamente, eu diminuí os perfis que mostram bunda, que mostram palhaçada. E aí, começou a me vir perfis de conscientização, de instrumentalização, de educação. Então, a corresponsabilidade, gente, que você tem no que você faz na sua rede social, ela é sua, pessoal e intransferível. Se você usar a sua internet na sua casa para ver Xvideo, você entendeu? É um direito seu. Você vai passar a vida, né, vendo filme pornô. Se você usar a internet dentro da sua casa para pesquisar temas para poder trabalhar temas que são temas importantes para o seu crescimento pessoal, você vai fazer um bom uso dela. O seu bom uso, ele é individual. Professor, o tema é muito interessante, 1h30 quase não deu. E ainda não deu porque eu tinha mais umas 4 polêmicas aqui, mas como o nosso tema segue o da rádio, eu vou fazer já um convite para o professor vir uma segunda vez. Obrigado, agradeço. Para a gente tratar desse tema de uma forma mais ampla, e aí talvez eu também traga junto um professor de tecnologia, que eu acho que a gente vai fazer um debate gigantesco da linguagem neutra no futuro com a tecnologia. E vai poder trazer esse tema para você, que o programa é feito para vocês, gente, do nosso canal. Vai trazer para vocês uma possibilidade de fazer uma discussão mais ampla. Então, professor, antes que eu encerre, eu gostaria que o senhor olhasse para quem nos assistiu aqui, você que está nos ouvindo na rádio FM Mauá 87,5, que está aí no seu rádio, na sua casa, para você que está aqui no nosso canal online nos assistindo, para você que vai assistir esse vídeo durante a semana, porque infelizmente não pôde assistir agora, né? Eu queria que você lembrasse de seguir as nossas redes sociais, mas principalmente seguir o @Nota Que Rende, @Casa de Acolhida Isabel Soler, né? E seguir temas dentro da internet, gente, que faça seu crescimento pessoal. Professor, uma mensagem para quem nos acompanhou até agora. Bom, pessoal, vejam que eu escolho a palavra pessoal, né? Eu agradeço imenso a acolhida de vocês, agradeço imenso a acolhida do pessoal aqui da rádio, do pessoal desse sistema maravilhoso que hoje vim
conhecer e deste programa do qual participo. Não é? Foi um prazer imenso estar aqui. Falamos, no fundo, muito pouco sobre linguagem neutra, mas ela, na verdade, a partir dela, na verdade, fomos convidados a pensar uma série de coisas e eu agradeço esse espaço para eu poder me posicionar. É muito importante a gente, na verdade, mostrar ao que veio, as coisas nas quais a gente acredita, e esta defesa foi feita aqui dentro, a acolhida também, na verdade, recebida, é muito a defesa disto, não é muito a defesa disto. O nosso momento é um momento, na verdade, de grandes exigências, a linguagem neutra é uma polêmica que vem para lembrar que nós, na verdade, estamos o tempo todo buscando espaço, não é? E esses espaços são espaços do humano e da acolhida do humano. Mesmo que eu não acredite na linguagem neutra, eu pessoalmente acho que ela não sai vencedora, ao menos neste episódio, não é? Mas é para nos pensarmos enquanto seres humanos, é para pensarmos, na verdade, a vivência, a convivência fraterna, não é? E nada fora disso, por favor. Não é motivo para as pessoas saírem por aí se engalfinhando, se maltratando, ao contrário, tá bem? Muito obrigado, professor Juarez, sempre à disposição de todos. Eu gostaria de deixar para vocês a seguinte mensagem. Respeitar a diversidade não é apenas aceitar o outro como ele é, mas é colocar em questionamento tudo aquilo que você aprendeu e que muitas vezes, na evolução da humanidade, já não faz mais sentido, já não faz mais parte do contexto. Eu, enquanto outro, estou perguntando o tempo todo a você quem você é. Você, enquanto outro, está perguntando a mim. Toda esta ideia da convivência, termo usado por mim, toda esta ideia de que não é apenas, é para isso, quem é você? Dá para a gente conversar? Quem somos nós? Quem somos nós? Acho que essa é a pergunta. Altamente filosófico o negócio, não é para dar tiro em ninguém. Ué, que negócio é esse? Assim, você que nos ouve, a nossa mensagem é essa. Questione-se, mas questione-se de forma positiva. Questione-se de forma a evoluir no respeito, sabe? Principalmente na solidariedade. Sim. A diversidade ela é muito vasta, ela é muito ampla. E como disse a deputada, se você não quer casar, não gosta do casamento homoafetivo, é simples. Não case com outro homem, pastor. Vai ser feliz. Se você não aceita que o outro seja diferente, você não precisa ser igual ao outro, seja você, mas respeite o outro, porque o outro vai respeitar você. E esse respeito mútuo faz com que nós, que somos humanidade, evoluímos. E a evolução faz parte de um ciclo. Daqui 20 anos, todas essas ideias, todos esses conceitos que você tem hoje podem nem existir. E você brigou, você esbravejou e você lutou por nada. Então, respeitar é sempre necessário, tá certo? Não esqueça que logo depois daqui nós vamos ter os outros programas do nosso canal. Amanhã nós estamos com a minha amiga maravilhosa, com babados fortíssimos, de boca aberta com Vanessa Bugg. Eu fiquei sabendo que esse final de semana ela aprontou horrores para contar para vocês amanhã, às 8 horas aqui no nosso canal. Fechou, e você? Uma boa noite e até semana que vem.